Uma das maiores incoerências da nossa geração é que desejamos céus abertos, mas permanecemos com a nossa boca fechada. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, os céus se abrem. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, algo acontece. Irmão, Jesus está no seu batismo e ele não deixa de orar. Diz que depois que ele é batizado, o Espírito é derramado sobre ele. O Espírito então leva Jesus 40 dias para o deserto para orar. Não tem nenhuma estação que Jesus entre que não seja marcada por oração antes e no final dela. A Bíblia diz que Jesus orou nos desertos, Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os discípulos. E a minha pergunta é: como queremos tomar decisões importantes sem consultar a Deus, se o próprio Jesus não abrir a mão desse recurso? Quantas vezes a gente assina contratos ou entra em sociedades, a gente toma decisões, acessa portas, sem que Deus tenha nos dado respostas. Se o próprio Jesus não se movia sem antes ter uma palavra de Deus, como a gente ousa se mover sem que Ele fale? Uma das maiores incoerências da nossa geração é que desejamos céus abertos, mas permanecemos com a nossa boca fechada. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, os céus se abrem. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, algo acontece. Irmão, Jesus está no seu batismo e ele não deixa de orar. Diz que depois que ele é batizado, o Espírito é derramado sobre ele. O Espírito então leva Jesus 40 dias para o deserto para orar. Não tem nenhuma estação que Jesus entre que não seja marcada por oração antes e no final dela. A Bíblia diz que Jesus orou nos desertos, Lucas 5,16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os discípulos. E a minha pergunta é: como queremos tomar decisões importantes sem consultar a Deus, se o próprio Jesus não abrir a mão desse recurso? Quantas vezes a gente assina contratos ou entra em sociedades, a gente toma decisões, acessa portas, sem que Deus tenha nos dado respostas. Se o próprio Jesus não se movia sem antes ter uma palavra de Deus, como a gente ousa se mover sem que Ele fale?